Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo para você. Hoje nós vamos fazer a parte 2 do vídeo de famosos que sofreram bastante antes de falecer. Se você não assistiu ainda o primeiro, assista, são histórias que tenho certeza que você não conhecia. São histórias que geralmente contam esporadicamente uma ou outra, mas juntando todos esses artistas só aqui no canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Vamos começar com o que para mim foi o maior carnavalesco da história do Brasil. Estou falando de Joãozinho 30, João Clemente Jorge 30, nascido em São Luís, capital do estado do Maranhão, em 23 de novembro de 1933 e faleceu em São Luís em 17 de dezembro de 2011. Ele foi um artista plástico e famoso carnavalesco brasileiro. Ele começou no Salgueiro, onde atuou de 1973 a 1975. Depois veio o seu auge na Beija-Flor de 1976 até 1992. Ainda passou pelo Turunas do Riachuelo, Peruche, Viradouro, Nenê, Grande Rio e sua última participação foi em 2005 na Vila Isabel. Foi várias vezes campeão do Carnaval Carioca. Em novembro de 2004, Joãozinho 30 sofreu um derrame e no ano seguinte decidiu se afastar da Sapucaí, passando a atuar apenas como consultor durante os preparativos para o Carnaval. Mas em 11 de julho de 2006, após sofrer 2 AVCs, foi internado no Rio de Janeiro e 20 dias depois transferido para o Hospital Sara Kubitschek em Brasília, de onde teve alta em 19 de outubro. Todavia, as consequências do AVC, o artista teve parte do cérebro paralisado e passou a se locomover em cadeira de rodas. Para um homem criativo como ele, ter o cérebro paralisado foi um sofrimento muito grande. Em 17 de dezembro de 2011, o Hospital UDI de São Luís informou que o carnavalesco faleceu às 9 horas e 55 minutos em razão de um choque séptico, infecção generalizada e que apresentava um quadro de pneumonia e infecção urinária. Joãozinho 30, afastado que mais amava era o carnaval, faleceu na sua terra natal, São Luís do Maranhão, aos 78 anos de idade. Um dos maiores nomes do carnaval carioca. Vamos relembrar agora um pouco da história de um dos mais carismáticos assistentes de palco do Brasil, que foi o nosso querido russo, Antônio Pedro de Souza e Silva, nascido em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, em 7 de julho de 1931 e faleceu no Rio de Janeiro em 28 de janeiro de 2017, como assistente de palco da Rede Globo desde a época do Cassino do Chacrinha. Ele começou em 1977 nos Trapalhões, fazendo parte do elenco de apoio, onde ficou até 1995, mas durante esse tempo ele ainda participou de Mário Fofoca, o próprio Cassino do Chacrinha como assistente de palco. De 1983 a 1988, no Domingão do Faustão ele ficou de 1989 até 2014, revezando entre ele e o Luciano Huck. Mas ainda participou de Estados Unidos de Chico City, Chico Total, Planeta Xuxa, Por Toda a Minha Vida, no episódio do Chacrinha e o Caldeirão do Huck, que foi seu último trabalho na Rede Globo, de 2008 até 2014. Ele foi demitido da Globo em março de 2014 e entrou em forte depressão por não se conformar com o fato de não poder trabalhar após prestar serviço como assistente de palco por 46 anos na mesma emissora, mesmo após ter se aposentado. A versão da Globo foi que a emissora tomou a decisão alegando que Russo já não tinha mais condições físicas de trabalhar. Pelo Russo, ele morreria lá, disse Adriana Mello, esposa do Contra-Regra. No entanto, mesmo sem contrato, seguiu recebendo apoio da empresa, sobretudo na fase em que estava isolado e desanimado. Eles foram até um pouco generosos, até ofereceram psicólogo, mas o Russo não quis, explicou a esposa. Em 27 de setembro de 2011, ele tinha sofrido fortes dores no peito e em 3 de outubro foi submetido a uma cirurgia de ponte de safena. Seu coração teve ao todo 5 pontes de safena implantadas. A operação até que reagiu bem, recebendo alta em 13 de outubro. Mas com a demissão e a depressão, ele sofreu um AVC no ano seguinte, em 2015, e passou a ter dificuldades, realmente. Em uma entrevista do próprio Russo, ele mesmo disse que às vezes ia na portaria da Globo passar o seu crachá, mas infelizmente não conseguia entrar. Isso lhe causava uma dor muito grande, um sofrimento, realmente. O Russo faleceu no dia 28 de janeiro de 2017, de falência múltipla dos órgãos, devido a complicações decorrentes
antes da infecção pulmonar. O seu corpo foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. O querido assistente russo tinha 85 anos de idade. Vamos agora falar da atriz Mara Manzan, querida atriz. Mara Virgínia Manzan, nascida em São Paulo em 28 de maio de 1952, faleceu no Rio de Janeiro em 13 de novembro de 2009. Grande atriz. Ela começou a atuar em 1979 em Caracara. Participou de Perigosas Peruas, Mulheres de Areia, algumas, hein? Hilda Furacão, O Clone, foi um grande sucesso. Kubanacan, Da Cor do Pecado, Senhora do Destino, América, Cobras e Lagartos, Duas Caras, e seu último trabalho foi em Caminho das Índias, em 2009. Em março de 2008, atuando como Amara em Duas Caras, que foi um grande sucesso realmente da sua carreira. Ela descobriu estar com câncer no pulmão e foi operada pelo cirurgião Drauzio Varela. Em 16 de abril daquele ano, passando a se tratar com quimioterapia. Nesta época, após o tratamento com medicamentos e psicológico, ela conseguiu largar o vício, tendo sido tabagista por 40 anos, que gerou seus problemas de saúde. Ela já tinha enfrentado 10 anos antes o enfisema pulmonar, além de um câncer no útero e nos ovários. Teve que fazer uma radioterapia e se submeter a uma esterectomia radical. Quem não lembra do seu personagem em O Clone, né? Onde ela dizia que cada mergulho era um flash. Era muito divertida. Mara Manzan faleceu no dia 13 de novembro de 2009, vítima de metástase devido ao câncer do pulmão. Ela vinha tratando há um ano. Ela tinha 57 anos de idade e foi uma guerreira. Sofreu bastante por mais de 10 anos. Creio eu que essa história é a que mais vocês conhecem, porque nós já homenageamos diversas vezes Nelson Ned e sempre a gente conta um pedaço. Mas agora a gente vai contar com todos os detalhes do pequeno gigante da canção, Nelson Ned. Nelson Ned Dávila Pinto, nascido em Ubá, no estado de Minas Gerais, em 2 de março de 1947 e faleceu em Cotia, no interior de São Paulo. Foi um dos grandes nomes da nossa música, conhecido internacionalmente. Entre compactos e LPs, o artista vendeu cerca de 45 milhões de discos e foi o primeiro latino a vender 1 milhão de discos nos Estados Unidos. Se apresentou com grandes nomes na música. Teve o auge realmente, mas sofreu demais seus últimos anos. Em 2003, Nelson Ned sofreu um acidente vascular cerebral, AVC, que o levou a perder a visão do olho direito. Desde então, ele morava em uma residência adaptada para as suas necessidades, na capital São Paulo. O cantor ainda sofria de diabetes, hipertensão e estava desenvolvendo o mal de Alzheimer. Dia 24 de dezembro de 2013, ele passou a viver em uma clínica de repouso em Granja Viana, Cotia, próximo a São Paulo. Poucos dias depois, em 4 de janeiro, ele deu entrada no Hospital Regional de Cotia com infecção respiratória aguda e pneumonia, problemas na bexiga, vindo a falecer na manhã do dia 5 de janeiro de 2014 no Hospital Regional de Cotia, em São Paulo, devido a complicações de um quadro da pneumonia. Ele foi cremado no cemitério e crematório Horto da Paz, em São Paulo. Ele tinha se convertido e era um cantor evangélico quando veio a falecer. Um dos maiores nomes da nossa música, Nelson Ned, estava afastado do que mais gostava de fazer, que era cantar, quase 11 anos. Grande Nelson Ned. Ele tinha apenas 66 anos de idade. Chegou a vez de contarmos um pouco da história desse humorista que era fantástico, Paulo Silvino. Paulo Ricardo Campos Silvino, nascido no Rio de Janeiro em 27 de julho de 1939 e faleceu no Rio de Janeiro em 17 de agosto de 2017. Foi ator, comediante, humorista, músico, compositor e apresentador brasileiro. Filho do grande radialista Silvino Neto. Vamos aqui relembrar alguns de seus trabalhos. Ele comandou inúmeras vezes o Cassino do Chacrinha, substituindo o Velho Guerreiro. Ele participou de programas como Faça Humor, Não Faça Guerra, Satiricon, Planeta dos Homens, Balança Mais Um Cai, Vivo Gordo, Praça é Nossa, Escolhido Golias, Escolhido Professor Raimundo, Escolhido Barulho, Zorra Total, onde ele fazia o Cara Crachá, que era fantástico, Porteiro Severino. Ele fazia aquela participação na praça, onde ele usava um açucareiro, um saleiro, e ficava batendo, era fantástico também. Tenho grandes lembranças desse grande humorista. Participou também de vários filmes e ele sofreu bastante, porque em julho de 2016 ele descobriu que tinha um endocarcinoma, câncer no estômago. Ele foi operado pelo cirurgião oncologista Dr. Leonaldson Castro e no início de setembro de 2016 ele fazia sessões de quimioterapia
fisioterapia para a remissão da enfermidade. E só faltavam 4 sessões e Paulo Silvino estava ótimo, aparentemente. A intenção era voltar logo para a telinha, mas antes disso estaria lançando o seu livro As Aventuras do Papaceta. Ele contou em entrevista que tinha a vontade: eu quero morrer na ativa, trabalhando na minha querida TV Globo. Ele trabalhou por mais de 50 anos na casa. Poucos sabem, mas ele chegou a ser redator do Domingão do Faustão. Paulo Silvino, infelizmente afastado do seu trabalho, faleceu no dia 17 de agosto de 2017, aos 78 anos de idade, quando lutava contra o câncer no estômago. O humorista faleceu em casa, Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Segundo a família, ele chegou a ser submetido à cirurgia, como eu falei, mas infelizmente o câncer se espalhou. E a família, sabendo que ele teria pouco tempo de vida, preferiu que ele fizesse o tratamento em casa. Mas isso o levou mais rápido, ele estar longe das suas atividades, falecendo aos 78 anos de idade em sua casa. Ele foi velado no Memorial do Carmo, no Caju, e foi cremado no mesmo local. Dos grandes comediantes do Brasil, o nosso querido Paulo Silvino. Vamos agora relembrar da história que eu já contei aqui, que foi do lendário guitarrista Cacique Johnny. Esse foi um guerreiro. João Fernandes da Silva Filho, conhecido como Cacique Johnny. Ele atuou no Chiclete com Banana, ainda quando a banda se chamava Scorpion, em 1979. E a banda mudou o nome para Chiclete com Banana em 1981. E o guitarrista já fazia parte de sua formação, dos lendários guitarristas. Mas infelizmente, ele foi diagnosticado com uma doença degenerativa que limitou seus movimentos, os braços, e impedia de seguir tocando qualquer instrumento. Ele foi afastado do Chiclete com Banana em 2001. Ele era realmente um guitarrista excelente e chamava atenção porque ele usava cocares, né? Ele fazia aquela parte de ser realmente um cacique e chamava muita atenção nas apresentações. Em 2002, Johnny moveu uma ação trabalhista e 2 cíveis contra a banda na Justiça do Trabalho. Na ação trabalhista, ele pediu indenização de R$1 milhão pelas 2 décadas de serviço prestado à banda. O processo foi arquivado na última instância no Tribunal Superior do Trabalho. Na esfera civil, ele reivindicava a inclusão do seu nome na sociedade da banda, alegando ter sido um dos fundadores do Chiclete com Banana. Infelizmente também perdeu. Ele foi autor de grandes sucessos, como Fazer Amor, que estourou realmente, Balão Dourado foi outro sucesso, Foi Deus, são composições de Cacique Johnny. Ele deu uma entrevista à Folha e disse ter sido totalmente abandonado pela banda, pelos demais integrantes da banda. E ele considerava todos parte da sua família. Hoje, ninguém mais sabe como eu estou e se preciso de alguma coisa. Johnny afirmou que chegou a firmar um acordo com a antiga banda, na qual continuaria recebendo um salário mensal. Chegou a receber os salários entre junho de 2001 e janeiro de 2002, quando os repasses foram interrompidos. Em 2010, voltou a receber o auxílio da banda, que foi novamente cessado em 2014. Nos últimos anos de vida, Johnny viveu recluso no apartamento de familiares. As sequelas da doença atingiram sua visão e locomoção. Ele se mantinha com a pequena aposentadoria por invalidez do INSS, e a maior parte da sua renda era voltada para custear remédios, além, é claro, dos tratamentos de fisioterapia e fonoaudiologia. Muito triste, sofreu demais, mais de 18 anos lutando contra essa doença degenerativa. Ele tinha ataxia cerebelar. Ele faleceu no dia 26 de julho de 2019, aos 54 anos de idade, de falência múltipla dos órgãos, na casa de parentes, no bairro da Pituba, em Salvador. Inclusive, nosso parceiro Henrique Silva trouxe as imagens exclusivas, nunca mostradas antes, de onde está sepultado o Cacique Johnny. Uma lenda da Bahia, grande nome, grande perda. Vamos falar também desse apresentador que eu gosto demais, gostava muito dele realmente. Petrúcio Carvalho Melo, nascido em Santana do Ipanema, no estado das Alagoas, em 15 de setembro de 1950, e faleceu em São Paulo em 1º de abril de 2016. Foi jurado um grande apresentador de TV. Inclusive, eu lembro bem quando soube dessa notícia, por ser 1º de abril, a repercussão, ninguém acreditava que ele tinha falecido. Ele foi amigo e parceiro de longa data do Silvio Santos. Ele foi um dos grandes pioneiros do concurso de calouros do SBT, sendo um dos primeiros jurados do programa. Petrúcio também trabalhou com Chacrinha nos anos 80. Mesmo depois de ter sofrido um AVC, ele passou um tempo apresentando o programa, mas nos últimos meses de vida teve que ser afastado do seu programa pelos problemas decorrentes do AVC. Ele tinha um programa na Rede Brasil, Petrúcio Melo Show, trazia grandes nomes da música. Em 2014,
2014, ele tinha sofrido um AVC, ficou com sequelas, um arrastado na voz, dificuldades de caminhar, até colocaram que ele estava passando por dificuldades financeiras em um programa de TV, né, da Sônia Abrão, mas ele fez questão de desmentir. Tinha passado pelo problema de saúde, mas tinha como se manter. Esse problema ele não teve, mas só ele ter se afastado do que ele gostava, do que ele amava, que era apresentar TV, isso causou um sofrimento muito grande. Ele fundou também a Orkut TV, com o surgimento da internet, a força da internet, ele logo migrou por ser um visionário. Petrúcio Melo faleceu aos 65 anos de idade em 1º de abril de 2016 em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Santa Maggiore. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Dos grandes apresentadores do Brasil. Vamos falar agora também do querido humorista que foi Viana Júnior, que ficou eternizado realmente na Praça Nossa. Sérgio von Puttkamer, nascido em São Paulo em 10 de junho de 1941 e faleceu em Itanhaém, no interior de São Paulo, em 7 de junho de 2010. Mas foi como Viana Júnior que ficou conhecido. Foi um comediante fantástico, melhor conhecido pelo seu personagem Apolônio, ao lado da velha surda Rony Rios, também saudoso. Participou dos programas A Praça da Alegria e também o A Praça é Nossa. Ele começou sua carreira no cinema em Tristeza do Jeca, ao lado de Amácio Mazzaropi. Atuou também no Casinha Pequenina, entre outros. Só que seus últimos dias não foi fácil. Ele, vítima de um tumor cerebral, e sofria da ataxia cerebelar, que é o mesmo caso do Cacique Johnny. E a doença fez com que ele não tivesse controle sobre os movimentos musculares, e ele passou a ter que andar de cadeira de rodas. Inclusive, passando por dificuldades financeiras por ter sido afastado da Praça Nossa, vários amigos, em 2010, realizaram um show para ajudar a arrecadar fundos para o tratamento de saúde de Viana Júnior, que estava desempregado, passando por muita dificuldade. Esse evento juntou o Moacir Franco, a saudosa Marli Marley, o cantor Silvio Brito, cantora Sula Miranda, o saudoso cantor Demétrios, Luiz Airão, entre outros. Porém, no dia 7 de junho de 2010, Viana Júnior faleceu em sua casa, aos 68 anos de idade, de falência múltipla dos órgãos. Causou uma comoção entre os comediantes, que lamentaram o falecimento desse grande comediante. Viana Júnior, o eterno Apolônio da Praça é Nossa. Pouco antes do seu falecimento, ele concedeu uma entrevista ao programa Tarde é Sua, onde expressou o desejo de se internar em uma clínica para aliviar o trabalho da sua esposa. Eu não posso fazer nada, mas dou trabalho. Eu quero evitar dar trabalho, para que ela tenha mais sossego na vida, declarou o comediante. Muito triste, realmente. Vamos relembrar agora de um dos maiores apresentadores do Brasil, que foi Marcelo Rezende. Marcelo Rezende também foi um guerreiro. Marcelo Luiz Rezende Fernandes, nascido no Rio de Janeiro em 12 de novembro de 1951 e faleceu em São Paulo em 16 de setembro de 2017. Foi jornalista, repórter, apresentador, fez muito sucesso em programas como Linha Direta, que ficou sua marca, Globo Repórter, trabalhou no Jornal Nacional, Domingo Espetacular, fantástico, mas o Cidade Alerta realmente ficou sua marca na Record. O seu bordão "corta pra mim" até hoje é usado e reverenciado e imitado por muitos artistas. E fomos pegos de surpresa, porque no começo do mês de maio de 2017, ele precisou ser internado no Hospital Albert Einstein devido a dores abdominais. Isto gerou especulações sobre o seu estado de saúde, uma vez que não foram divulgados boletins médicos. Em 14 de maio, a Record exibiu uma entrevista de Rezende ao programa Domingo Espetacular, o repórter Raul Dias Filho, em que revelou o diagnóstico de câncer no pâncreas, com metástases no fígado. Então, ele já sabia que tinha pouco tempo de vida porque já tinha causado a metástase. Ele demonstrou fé, pediu energia do público e anunciou seu afastamento temporário do trabalho para fazer o tratamento. Desde então, como forma de combater notícias falsas da internet sobre seu estado de saúde, ele utilizava suas redes sociais para divulgar vídeos informando sobre sua luta contra a doença, inclusive quando declarou fazer um retiro espiritual. E foi rapidamente, questão de 4 meses, ele ficou irreconhecível. Marcelo Rezende faleceu no dia 16 de setembro de 2017, às 17 horas e 45 minutos, no Hospital Moriá, de falência múltipla dos órgãos, em decorrência de complicações de um câncer no pâncreas. Seu corpo foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo e ele foi sepultado no cemitério de Congonhas, zona sul de São Paulo. Muito triste, realmente, um dos maiores apresentadores do Brasil. E vamos agora falar desse comediante que faleceu agora muito recente, que foi o Gil Broadway, que fazia parte do Hermes e Renato.
Jaime Gil da Costa, nascido em Petrópolis, região metropolitana do Rio, em 29 de julho de 1957 e faleceu no Rio de Janeiro em 3 de dezembro de 2023. Um ator, comediante, youtuber, dançarino, ficou conhecido por ter participado realmente do grupo Hermes e Renato, na emissora MTV Brasil, onde trabalhou durante 6 anos. Participou de diversos quadros do programa humorístico. Ele fez personagens como mendigo, jornalistas, empresários, advogados, um cozinheiro. Ele tinha esse dom de improviso. Fez vídeos também para a internet aqui no YouTube. Ele chegou a participar do Pânico, entrevistas, e de noite com o Danilo Gentili. Em 23 de maio de 2023, Gil foi internado após sofrer um AVC, decorrente de uma queda sofrida na residência onde morava com um sobrinho, William Passos. Seu sobrinho abriu um projeto na plataforma Vaquinha, com o intuito de financiar o tratamento e o bem-estar do humorista, já que ele estava desempregado. Ele faleceu no dia 3 de dezembro de 2023, no Hospital Eduardo Rabelo, no Rio de Janeiro, onde estava internado. A notícia foi confirmada pelo perfil do artista. Ele tinha sido diagnosticado com câncer de próstata na bexiga e sofreu AVC, que limitou ainda mais os seus movimentos, a sua fala, dificultando ainda ele conseguir trabalho. Foi um dos falecimentos que repercutiram na internet no ano de 2023. Então, esse foi o vídeo de hoje, relembrando famosos que sofreram bastante antes de falecer. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários quais histórias você não sabia de jeito nenhum, que é importante pra gente poder se basear para os próximos vídeos. Se Deus quiser, a gente faz parte 3 dessa série, famosos que sofreram bastante antes de falecer. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens.